Bom, a apresentação eu sou o Matheus, eu sou coordenador de projetos da Canja. Eu já trabalhava com produção antes, mas eu trabalhava na parte de evento, então eu trabalhava com produção dentro de publicidade. E daí na pandemia acabei começando a falar com o pessoal da Canja, com os sócios, e acabei assumindo esse posto de coordenador de projetos. E eu sou o Bruno, eu sou originalmente formado em jornalismo pela Federal, e cria da Floresta. E estou trabalhando na Canja agora faz 2 anos como produtor musical. Nesse último ano também acabei assumindo mais a posição de diretor de voz também lá dentro, para a parte de locuções e, enfim, tudo que precisar de voz eu tô ajudando nesse quesito de dirigir. E na parte de produção é tudo um pouco ali dentro, né? Porque eu acho que isso é o padrão dentro do esquema de produtora de áudio no Brasil, pelo menos. Todo mundo ali faz sound design, todo mundo faz trilha, todo mundo faz mix, master, enfim, o que cair na nossa mão. E, enfim, aproveitando para agradecer mais uma vez também o convite do Davi, fiquei muito feliz de poder falar com o pessoal da Floresta de novo e também com o pessoal da UNB que chegou aí junto, achei massa demais ter essa ponte. E, enfim, acho que a gente pode começar falando mais ou menos da organização da Canja, assim, a questão de organograma, que o Matheus pode falar um pouquinho, que ele organizou um organograma pra gente, pra mostrar. É, eu fiz gente, não julga, tá? Eu fiz bem mais ou menos, só para mostrar, fiz ontem de noite. Ai, como é que compartilha a tela aqui? Então, eu fiz um organograma aqui só para a gente ter uma ideia mais ou menos, porque tá todo mundo vendo Uhum. ele certinho? Então, a gente ontem eu estava falando com o Bruno, daí a gente percebeu na verdade que a Canja não tem um organograma super formado, e tudo mais, tipo, nunca foi feito um assim oficial da Canja. Então, meio que ontem eu e o Bruno a gente foi falando, daí a gente vai fazendo um meio juntos assim para como a gente achava que era, né, basicamente. Então, a Canja ela se divide muito na parte de produção, atendimento e administrativo. Eu gosto de falar que o atendimento administrativo fica para a parte executiva e a produção fica para a parte criativa. E são essas três áreas, mas daí tem a coordenação no meio disso, né? Que eu não soube onde colocar, na verdade, a coordenação aqui, e daí depois aqui eu resolvi fazer, eu achei interessante fazer essa linhazinha. Mas basicamente na parte de produção a gente tem três sócios na Canja, né? Que é o Edu Caras, o Lucas Esperi e o Felipe Rezende. Eles ocupam diferentes cargos dentro da Canja e fazem diferentes funções, basicamente. Na parte de produção, quem assume é o Edu, né, que é o diretor musical da Canja. Então, ele é o diretor que cuida de toda essa parte criativa. Então, basicamente, quando uh, se faz qualquer coisa na Canja, tanto edição de locução, quanto uma trilha, quanto sound effect, os produtores mandam para o Edu e o Edu é que aprova. O Edu é responsável por estar em reuniões junto com os clientes para falar sobre a parte criativa da Canja, dar ideias, dar insights. E daí ele cuida de toda a parte de produtores. Na Canja, a gente está hoje com 7 produtores. É isso, né? Se contar com o Nando, que tá cobrindo férias, tá em 7, né, revezando, mas oficialmente a gente tá em 6, por enquanto. É. Por enquanto está em 6. Daí cada produtor basicamente tem uma coisa que se destaca, basicamente. Então a gente sempre, cada um tem um estilo. Até eu e o Bruno a gente estava falando mais ou menos de como é o estilo de cada um, uma troca de ideia. Mas basicamente é isso. A gente tem daí também o Nando, que é um produtor que ele é freelancer agora, né? Ele está cobrindo férias, mas ele já está há uns 2 meses aí cobrindo férias. Talvez ele vai fazer parte do time. E a gente também trabalha com freelas. Para certos trabalhos a gente tem que ter freelancers para cobrir as coisas e tudo mais. E todos eles se reportam ao Edu, que ele é que faz essa parte de aprovação de job. Daí no atendimento a gente tem abaixo o diretor criativo, que é o CEO, né, que é o Lucas Sfer. Ele é atendimento também, e o atendimento se divide em três áreas, que é o atendimento São Paulo, tem um atendimento só em São Paulo, que é a Guga. Ela atende só São Paulo, não atende mais nada, porque São Paulo tem muita demanda de trabalho, e são trabalhos muito grandes. Ela mora em São Paulo, inclusive, ela não é daqui, ela é do mercado de lá, né? Tem um atendimento que é
mais Paraná, mas ele atende o resto do Brasil fora São Paulo, que é o Luba, mas ele atende muito Paraná, basicamente, então ele é aqui de Curitiba. E tem um atendimento exterior que atualmente é o Lucas, mas a ideia é que se traga um novo atendimento para o atendimento exterior. Ele atende toda a parte que não é do Brasil, né, basicamente. E na parte administrativa tem o diretor administrativo, que é o Felipe Rezende, e ele aqui cuida de toda a parte, basicamente, de... Eu coloquei aqui que tem a parte financeiro dele, no caso, mas é porque não é que tenha só financeiro, é porque existe um financeiro, mas eles cuidam de toda a parte administrativa, basicamente, tanto horários quanto não só pagamentos, basicamente, né? E daí veio a dúvida de onde é que ficava a coordenação nesse meio todo, porque a gente não tem, por exemplo, um diretor de um diretor de projetos, né, basicamente, não existe isso na Canja. A gente tem a coordenação de projetos, que é eu e a Ana Flor, que é uma outra coordenadora, e tem uma outra coordenadora que fica no final de semana. E eu e a Flor, a gente se reveza na semana em horários. Mas basicamente não tem ninguém que a gente se reporte, né? Porque a coordenação aí é que tá. Eu acho que ela não é uma coisa que tu reporta a alguém, basicamente. Ela é uma coisa que ela faz o projeto andar, né? Tipo, daí agora eu vou entrar um pouco em... Vou fechar aqui a tela, daí. Como é que para de compartilhar aqui? Mas basicamente acho que daí agora a gente vai entrar um pouco mais em apresentar o que cada um faz, né? Tipo, daí eu já vou pegar aqui a deixa para falar sobre a coordenação. Mas a coordenação, basicamente, ela faz o projeto andar. Então, tipo, ela faz o projeto acontecer. A gente pega um projeto desde a sua concepção e fica com ele até o final. Então, tipo, a gente sabe quando o projeto está entrando, tipo, quando ele está em aprovação de valor, basicamente. Então, um coordenador, tipo, a gente é um atendimento externo, basicamente, eu diria, em outras palavras, eu acho. Mas não é um atendimento externo, é outra função também. É meio complicado explicar o que um coordenador de projeto faz, na verdade, porque é bem isso, assim, cada dia é um dia, basicamente, a gente vai descobrindo diferentes coisas. Mas a gente pega um job, tipo, quando um job ele está sendo orçado e tudo mais, os atendimentos já passam para a gente que o job está sendo orçado. Ó, tem esse job aqui, a princípio ele vai ser tantas peças, ele vai valer tanto dinheiro, ele vai ter tanto 10%, que a gente tem a coordenação, faz a parte de controle de budget, né? Então ele teria isso de valor, ele precisaria de tantas vozes, enfim, a gente já sabe o que é o job, qual é a veiculação dele e tudo mais. Daí, às vezes fala uma coisa tipo assim, o que tu acha desse valor aqui para esse trabalho, por exemplo, sabe? O que tu acha desse valor, o que tu acha da veiculação, tu acha que isso é viável para as vozes que precisa para o mercado? Porque também, às vezes, tem muito job que entra, por exemplo, assim, eu quero uma voz específica de mercado. E daí a gente também tem que saber quanto é as vozes, né? Porque cada voz no mercado, por exemplo, é um valor. Às vezes vem a coisa de instrumentos também, tipo, a gente precisa de um instrumento X, então a gente sabe que isso vai ter um custo. Então a gente entra desde essa concepção, basicamente, até quando entra o projeto para a gente trocar ideia de crono. Então a coordenação, ela pega também essa parte de, por exemplo, assim, entrou esse projeto, ele é isso, aquilo. O crono já vem meio pronto, basicamente, já vem tipo, a entrega que a agência quer é essa, para apresentar para o cliente é essa. É possível? É viável? Como a gente acha que pode fazer internamente isso? E a coordenação vai batendo essas coisas e vai definindo basicamente, essa parte. E daí a coordenação pega, passa para o produtor, separa as coisas, então, tipo, desmembra o projeto, né? Porque o projeto ele vem inteiro, basicamente, ele é uma demanda, né? Tipo, é uma demanda encaixotada que vem com várias coisas dentro. Então a gente fala, vamos fazer isso aqui primeiro, vamos fazer isso, aquilo, basicamente. A gente vai pensando nessa logística de como fazer dentro da pauta que a gente já tem. Então, administrar esse organismo vivo, que é uma produtora. E com isso, a gente também pega toda a parte de, por exemplo, assim, contatar coisas de fora. Então, tipo, eu preciso de uma voz assim, assim, assado, preciso de um casting. A coordenação é responsável, o Bruno, né, agora, tipo, o Bruno, ele assume essa parte de direção de voz, a definir, tipo, para esse trabalho aqui, essas vozes aqui. Então, vai eu e a Flor e a Flávia, falamos com o Bruno e falamos, o que tu acha dessas vozes aqui para esse casting? Daí vai lá e fala, isso aqui é legal, isso aqui é não sei o quê. E a gente faz casts para ir para o cliente. Nesse meio tempo, a gente já está vendo valores, por exemplo, né? Porque um job ele já vem com valor definido. Então, sempre que eu vou fazer um casting, eu tenho que chegar para o locutor e falar, eu estou te colocando um casting, esse é o valor, essa é a veiculação, esse é o tempo que vai ficar no ar.
essas são as praças, o que tu acha? Tu concorda com isso? É confortável para ti esse valor? Cash, né? Porque tem que sempre ter essa parte externa. Então, a coordenação também fica responsável por essa parte externa em, tipo, falar com os locutores, falar com um instrumentista, porque às vezes a gente tem que ver alguém que toque um instrumento específico e também falar com essa galera e estar com eles ali sempre, né? Porque no momento que um locutor ele faz um trabalho, ele vai querer saber quando vai veicular, ele vai querer saber quando vai pro ar, foi pro ar, né? O trabalho, enfim, quando vai ser os pagamentos. Enfim, a gente fica responsável por toda essa parte, por isso que eu falo que a gente fica até o final do job. Então, tipo, às vezes o atendimento se esquece do job e chega a gente lá e fala, tipo, nossa, esse job aqui, como é que tá? Ele foi pro ar? Qual é a peça final dele? E daí eles falam, tipo, nossa, tinha esquecido desse trabalho, tipo, foi há 2 meses atrás. Mas a gente não, a gente sempre tem aquele negócio. E daí fica muito por a gente também passar as demandas para os produtores e tá ali com os diretores, né, no caso, direto falando para eles, tipo, ó, aqui precisa aprovar tal coisa, aqui precisa aprovar aquela coisa, a pauta tá assim, assim, assado. E sempre vendo o crono com atendimento, né, porque o mundo da publicidade é uma loucura, né? A gente leva enxurrada todo dia, basicamente, e tem que sempre estar ali meio fazendo meio campo, né? Então, acho que essa é um bom tempo para coordenação. É o meio campo de tudo. A coordenação, ela faz o job andar. Ela tem que sempre ter o status do job. Então, tipo, é uma coisa que até os atendimentos às vezes falam que eu canso eles, que é tipo assim, eu sempre tô tendo status de todos os jobs. Eles falam, pelo amor de Deus, esse job tá em stand-by, tipo, para de perguntar, sabe? E eu sou tipo assim, cara, uma vez por semana eu vou lá e pergunto como é que tá esse trabalho, porque a gente precisa saber, né, o que está acontecendo com o trabalho, a gente precisa estar ligado em tudo, basicamente. Então, isso é coordenação em resumo, eu acho. E agora eu passo para o Bruno falar um pouco da parte de produção. Eu acho que vou pegar o gancho que você estava falando da questão dos horários, né, de trabalho, e já entrar um pouquinho antes de falar da produção propriamente dita, falar um pouco do ritmo de trabalho ali na Canja, né, como são nossos horários, como que funciona, assim, porque isso também varia de produtora a produtora. Tem produtoras que realmente, tipo, trabalham das 8 da manhã, 8, 10 horas da manhã até as 7 da noite e encerra, e eu tenho sentido muito isso porque eu faço também locução, né, como freelancer para fora, para outras praças no Brasil. E então, às vezes eu vejo isso, os caras me pedindo, tipo, ó, a gente precisa até às 7 horas, porque 7 horas encerra e é isso, sabe? Não vai ficar ninguém depois fazendo hora extra para trabalhar nisso, acabou. A Canja e várias outras produtoras também maiores, eu acho que é a característica de gente que tá, enfim, com um fluxo de trabalho muito grande e de vários lugares, né, diferentes, que nem a gente faz coisa para fora do Brasil. Então tem que lidar com questão de fuso horário, né, que às vezes não vai bater com o nosso aqui, enfim. Então, na Canja, a gente começa oficialmente às 9h30 da manhã, que entra o primeiro produtor, e daí a galera da coordenação já tá junto ali direto, né, de sol a sol. E a gente tem produtor até às 10 horas da noite. Então, a gente se alterna, assim, tem três ou quatro produtores que fazem o horário mais ou menos das 10 às 7. Eu faço meio-dia às 9, e o Léo, ele faz da 1 às 10. Mas assim, né? Normalmente o que acontece também é se precisa muito, se é urgente terminar um job que a gente está trabalhando ali, a gente estica, faz hora extra, enfim, é bem comum, né? Como é de praxe na publicidade. O que é mais cotidiano do que não, né, na verdade, Sim. se esticar, tipo, a coordenação, ela começa, na verdade, de 8, 8h30 da manhã, né, então a primeira, que é a Flor, né, ela pega a parte da manhã, e ela começa às 8, 8h30, mais ou menos. E os atendimentos começam às 8h30, 9 horas, e os diretores começam às 9 horas, né? Então, e a coordenação vai até meia hora, 1 hora mais tarde do que o último produtor. Então, o último produtor acaba, a coordenação ainda tem 1 hora que ela fica, enfim, fazendo a pauta do dia seguinte, basicamente, né? Eu pego a parte da noite, né? Tipo, eu pego de tarde. Sofre junto. Eu e Bruno, a gente eu e Bruno, eu, Bruno e o Léo, o trio, assim, a gente pega os três nos horários mais, o Bruno entra meio-dia, né, normalmente, e vai até as 9, o Léo faz da 1 hora da tarde até as 10, e eu faço das 2, 2h30 até 11 horas, mais ou menos, 10h30, 11 horas. Mas é bem isso, né, quem tá à noite sempre se ferra um pouco mais, que a gente, porque sempre tem, né, o job depois, tipo, é um mercado louco da publicidade, principalmente no Brasil, né? Tipo, às vezes a gente pensa, nossa, o mercado exterior é muito ferrado. Sim, tem vezes que a gente fica pro mercado exterior, fazendo até mais tarde, por exemplo, Los Angeles, que a gente faz muito trabalho, 4 horas a menos aqui, do que aqui. Então, tipo, aqui é 8 horas da noite, quer dizer, lá é 8 horas da noite, aqui é meia-noite.
Então acontece às vezes de tipo os sócios, né, tipo, que estão sempre muito em reunião do exterior, eles sempre estão em reunião meia-noite com Los Angeles, basicamente. É normal, assim, Hum. para eles. E é isso, né, o fuso horário, mas no fim, os jobs do Brasil são os que mais dão trabalho, eu acho, né? Tipo, de ficar até mais tarde. É, Basicamente eu são acho esses. que cada um a sua maneira, assim. O É, que rola com o job internacional, fazendo um parênteses aqui, é que os caras são muito chatos mesmo, assim. E faço aqui um pequeno adendo, um protesto, porque eu sinto que a galera gringa vê que a gente é brasileiro e daí fala, não, vamos arrancar o couro. Porque rola uma disparidade, não só por questões de imperialismo, mas rola uma disparidade entre o modo de trabalho aqui no Brasil e o modo de trabalho lá. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem uma. Agora já. Peraí. Antes de entrar nisso, a gente também faz plantão no final de semana, então a canja não para nunca. Assim, a gente se alterna, tem escalas de plantão. Antes era um produtor por final de semana, e daí ficava, tipo, coordenação, acompanhando, chefia, tipo, sempre que chegava alguma coisa a gente tinha que estar a postos para resolver, então a gente fica de sobreaviso. Se não tiver job nenhum, a gente não trabalha, mas às vezes, que nem ano passado, teve um case específico de Mastercard, que era um lance que eles estavam fazendo uma série de vídeos de longos, assim, de 2 minutos, em parceria com League of Legends, para falar sobre máscaras. Tipo, eram cosplayers que eles chamaram para fazer máscaras personalizadas com personagens do League of Legends e, enfim, eles faziam uns vídeos tutoriais enormes, assim, foi bem no começo da pandemia. E, cara, veio, basicamente estourou no meu plantão, no meu final de semana. Esse o Matheus não pegou, mas eu quase enlouqueci nesse final de semana. Eu trabalhei em 2 dias, 24 horas. Então foi um dia inteiro, assim, e sem parar. Eu tava com um notebook na época do trabalho, eu tava, tipo, no sofá, coberto, assim, 1 da manhã, morto, fazendo as paradas e rezando para dar certo. Então acontece, hoje a gente mudou um pouquinho a dinâmica, então a gente tem 2 produtores por final de semana, porque o ritmo de trabalho começou a ficar muito pegado e então às vezes, sei lá, era um sábado, você estava indo almoçar às 5 horas da tarde porque não deu tempo até então, assim. Era bem comum. Então agora, nesse esquema de 2 plantonistas por final de semana, a gente está um pouquinho mais tranquilo, assim, eu tenho sentido bastante isso. E daí também dividiu-se um pouco as funções, porque daí eu e mais 2 produtores, além de fazer a parte de produção, a gente também ajuda na questão de aprovação de jobs. Então, para agilizar um pouco o feedback, né? Que às vezes se fica tudo concentrado no Edu, que ele é o principal ali que sempre está dando feedback, né? Por ser o diretor musical, se concentra muito nele, às vezes tipo, não dá tempo dele aprovar tudo, ou enfim, às vezes tem uma urgência que ele não consegue cumprir, às vezes no final de semana, porque ele também trabalha direto sem parar, né? Não ele tem não vive, descanso. né? Sim, Basicamente. sim. Aí. Ele é todos os finais de semana acompanhando a gente. Daí agora tem isso. Eu, o Léo e o Levi, esses 3 produtores, a gente também assume o papel de aprovar os jobs. Terminando esse parênteses, voltando para a questão de como funciona nos Estados Unidos, para ter um pouco de essa noção da diferença de dinâmica nossa aqui, de cultura de trabalho das produtoras e de lá, por exemplo, e acho que também se aplica à Europa e outros mercados assim. No exterior, eles têm uma produtora que vai fazer só mix, uma produtora que vai fazer só trilha, uma produtora que vai fazer só sound design, é tudo pulverizado. Então o processo ele é bem mais demorado, assim, e é uma característica que eu sinto muito deles, os projetos que vêm de fora, eles duram meses, assim, coisa que às vezes no Brasil a gente mata em uma semana, uma agência daqui, uma produtora daqui, de vídeo, por exemplo, trabalhando diretamente com a gente. Lá vai meses, porque passa por muita gente, tem muitas etapas diferentes. E acho que justamente uma coisa que eles se surpreendem é o fato da gente conseguir fazer tudo muito agilizado por ser tudo concentrado. Porque aqui, por uma questão de necessidade, de costume também, que não tem como, não tem um mercado grande o suficiente, robusto, com tanto profissional e com tanta verba, né, eu acho, para bancar isso, assim, tipo, que agência, que produtora, às vezes menor, vai ter verba para bancar? Não. Um estúdio para fazer mix, um estúdio para fazer voz, um estúdio para fazer trilha. Então, acaba sendo bem mais concentrado, o que é bom, que é um destaque, eu acho que para o mercado gringo, assim, isso é um grande diferencial no Brasil, essa agilidade de entrega e o fato da gente ser bem polivalente. Só que também pesa, né? Porque tipo, é bom você saber fazer de tudo, é muito útil para sobreviver dentro desse mercado como empregado fixo numa produtora, como freela também. Eu acho que quanto mais você souber, você não precisa necessariamente ser o mais fodão, o mais especialista em um campo, mas é legal você ter uma noção do todo, assim. Porque também você vai aprendendo muito na prática. Eu acho que isso nesses 2 anos foi o que eu mais senti, assim.
fazer isso todo dia, trampar com isso todo dia, e tendo esse contato com diferentes pessoas, de diferentes backgrounds e estilos, enfim, acaba forçando você a aprender muito. Então é bom nesse sentido, você fica polivalente, mas é complicado na questão de volume de trabalho, às vezes, de sobrecarga, porque às vezes você está fazendo tudo ao mesmo tempo, fechando. E acho que outro esquema que é outra organização ali dentro que é legal de falar, e que difere um pouco da Canja para outras produtoras no Brasil, o fato de que, assim, tem produtoras que beleza, você é um dos produtores ali da área criativa, você vai pegar um job, sei lá, de Coca-Cola. Você vai começar isso, você vai fazer, tipo, você vai ser um encarregado para fazer esse job até o final. Você pega para fazer mix, trilha, tudo, e vai ser só você que vai mexer. Então, se passar do teu horário um dia e aquilo, sei lá, você sai às 7 da noite e aquilo precisa estar feito naquele dia mesmo e você não terminou, você tem que seguir porque não tem outra pessoa para assumir o job para ti. Ali na Canja, a filosofia deles, assim, que é o padrão, às vezes não tem como, porque tem coisas muito específicas que alguém está trabalhando que realmente vai ser mais rápido se for do início ao fim com essa pessoa. Mas o mais comum é que, assim, termina o horário de um e tá trabalhando numa coisa que não terminou, passa para outro que tem pauta livre. Ou, tipo, se é urgente, né, mesmo que não esteja pauta livre, passa na frente. E esse é um dos trabalhos da coordenação também, ver a questão da urgência das coisas, o que precisa ser colocado antes, o que pode atravessar a job, o que dá para ser renegociado o prazo. Então, eu vejo a coordenação assim também, como uma espécie de defensor ali da produção, né? De ver o que é viável e o que não é, e, tipo, tentar renegociar esses prazos quando necessário. Então, é isso. Na Canja é um negócio muito mais... Não é tão segmentado, talvez. Eu acho que é mais geralzão, assim. Cada um mexe... Tipo, não tem pai de job. Ele é um negócio meio filho de todos. Cada um. E é uma coisa engraçada até isso, porque eu acho que sim, esse negócio dos Estados Unidos é muito real, assim, tipo, a gente faz job nos Estados Unidos geralmente 6 meses. São 6 meses para um job entrar no ar nos Estados Unidos. E é uma loucura, é muito bom por um lado, porque, tipo, é aquela coisa, cara, não dá hoje, tipo, ok, tudo bem se é amanhã, sabe? Mas a refação é muito absurda, né? Tipo, a gente faz 60 versões de trilha, 60, é muito louco, assim, até tem um job depois que a gente pode falar mais, que é um job que a gente começou, me lembro até hoje, a gente começou numa noite, assim, era uma noite de, tipo assim, segunda-feira. E eu lembro que eu tava muito cansado, porque isso é uma outra coisa. A rotina da Canja antes, existia um antes, que foi ali até maio, eu acho, né, Bruno? E um depois. Que, tipo, os sócios perceberam que a gente tava trabalhando muito, tava todo mundo trabalhando muito, a gente tava muito cansado. E isso foi de conversas com vários produtores, falando, né, com eles, a coordenação. Na época, a Flor, que é a outra coordenadora, estava grávida. Eu entrei na Canja para cobrir a Flor, basicamente. Tipo, eu entrei para. Ia ser nós dois já de coordenação, mas eles falaram: beleza, a Flor tá grávida, então tu vai assumir toda a coordenação por 9 meses, basicamente. E é isso, era uma loucura. Então, tipo, eu, por exemplo, trabalhava de 8 horas da manhã até 11 horas da noite. Peraí, só um minuto. Até 11 horas da noite e fim de semana direto. Então, tipo, não tinha vida. Era horrível, assim, era complicado. Fazer esses 6 meses, beleza, mas a partir do sétimo mês, tu começa a, tipo, pirar a cabeça, assim. Eu me lembro que eu comecei a pirar, que eu me lembro que eu tinha que. Era uma viagem que eu tinha que voltar de Porto Alegre para Curitiba. Meus avós moram em Curitiba. E eu me lembro que era época de cases de Cannes e do El Oco. E quando é case, é assim, uma loucura. Tipo, todo mundo faz hora extra, o Bruno, né? Tipo, coitado. Eu acho que eu fui xingado na mente de tanta gente, porque quando alguém tem que fazer hora extra, quem chega para perguntar, né, para falar das pessoas é a coordenação. A coordenação é responsável por falar, tipo, ó, eu preciso que tu faça hora extra hoje até tal horário. E, tipo, na época de case, é basicamente, eu preciso que tu faça hora extra hoje até eu não sei quando. Tipo, eu não sei que horas vai acabar. Tipo, e eu me lembro que era uma semana que a gente tava ficando, tipo assim, até 3 horas da manhã direto. Toda vez, assim. Eu me lembro que eu tinha que viajar de volta e eu não conseguia achar data para viajar. Porque, tipo, eu nunca sabia como podia ser o dia de amanhã e basicamente ninguém podia assumir coordenação. E daí eu pirei a cabeça, assim. Eu falei, tipo, cara, não tô conseguindo, tipo, não tenho vida, não posso, né, fazer nada. Tipo, eu lembro que um dia eu fui no mercado e, tipo, eu não consegui terminar de fazer compra porque eu tive que voltar correndo para casa porque tinha rolado negócio, basicamente, sabe? Os atendimentos estavam assim. Então existiu esse antes, e daí a Flor voltou, e daí os meninos pararam e falaram, cara, não dá mais, tipo, não dá para produtor ficar 24 horas
no fim de semana trabalhando, tipo, é inumano, né, basicamente. A pessoa não tem tempo para comer. Não dá para coordenação ficar, tipo, 24 horas também, 7 dias por semana, porque é muita loucura, né? Tipo, é muito. Não é. Tipo, tem hora que o dinheiro da hora extra, a comissão, não entra mais, tipo, não vale, sabe? Tu começa a não ter qualidade de vida. Isso. Então, tipo, só que esse é o lado muito bom. A Canja, ela vê muito isso, sabe? Os sócios, eles são muito, tipo, gente como a gente. É uma gestão muito horizontal, basicamente. Então, tipo, eles se colocam muito no nosso lugar, então eles foram lá e falaram, cara, vamos achar qualidade de vida. Então, a partir disso veio a coisa de, tipo, vamos colocar 2 produtores no fim de semana, vamos, tipo, dar folga para a coordenação, porque a coordenação, por mais que ela não trabalhe no final de semana, porque agora a gente tem uma plantonista, graças a Deus, que ajuda muito, também tem a coisa de, tipo, se um produtor fica até meia-noite num dia, o outro fica até 2 da manhã num dia, na semana, e o outro fica até 3 horas da manhã, o produtor aquilo ali valeu tipo um dia, que é muita coisa, já tá fazendo hora extra. A coordenação ela tem que ficar mais até o final, basicamente, né? Então, tipo, não, é meio complicado as coisas de final de semana também. Então, tipo, foi preferível, vamos colocar um coordenador diferente no final de semana e a coordenação daí consegue fazer um trabalho de boa na semana, sabe? Fica tranquila, basicamente. Para os produtores também, né? Que, meu Deus, o Bruno pegou plantões que eu me lembro, assim, que eu falava, tipo, eu olhava sexta-feira à noite, assim, e eu só, tipo, tinha vontade de tirar por ele, assim, porque a coordenação ainda consegue, tipo, demandar o job e beleza, sabe? A gente não fica na frente de um PC trabalhando diretamente no final de semana. O produtor aí tem que ficar na frente de um PC trabalhando 24 horas, é diferente. Então, eu me lembro que foi muito isso, assim. Então, melhorou muito, muito essa rotina. E a questão de Estados Unidos e Brasil é muito diferente, assim, né? Tipo, eles têm muito mais prazo para as coisas. Eles, tipo, são muito mais. Eu acho que, tipo assim, ó, nos Estados Unidos tem uma coisa muito assim, ó, cara, 6 horas da tarde, acabou o meu horário, vamos embora. Tipo, não tem muita coisa de fazer hora extra lá, sabe? É diferente. Tipo, eles têm isso diferente, assim. Só que tem a questão que os fusos não batem muito, né? Então a gente acaba, no fim, ficando a mais por causa de fuso horário com eles. Mas é bem isso, tipo, é diferente, assim, trabalhar Hum. nos Estados Unidos e Brasil, assim. Às vezes é bom, às vezes é ruim, basicamente. Depende muito do trabalho. Isso que o Matheus falou da horizontalidade também, eu acho que é legal ressaltar, muito porque ali na Canja começou só com os 3 sócios, né, a princípio. Tipo, eles faziam tudo, todo esse trabalho que a gente faz hoje, em escala muito menor, obviamente, porque eles estavam começando há 8, 9 anos atrás, eram 3 pessoas que faziam. Era, tipo, 3 pessoas em produção, atendimento, financeiro, tudo junto, né? E conforme foi crescendo, obviamente, daí foi entrando mais gente para dividir esse trabalho, porque não era mais viável. Então, eles sabem o que é ficar direto a mais, assim. Eles entendem a parte da produção, entendem a parte do atendimento, a parte financeira, então eles. Eu acho que, mais uma vez, você entra naquela coisa de você ter a noção do todo, eu acho que isso é muito importante dentro de qualquer organismo, assim, dentro de qualquer empresa, agência, produtora. Todos os envolvidos, não importa que você seja da produção, não importa que você seja do atendimento, mas ter uma noção do que todo mundo faz ali dentro, do trabalho de todo mundo, para conseguir gerir isso de uma maneira que seja humana e que seja legal para todo mundo, assim. Então, acho que isso é sempre uma dica muito boa, estar atento às necessidades de todo mundo ali dentro e o que cada um faz, ter essa transparência, sabe, de coisas básicas mesmo, ó, até que horas você trabalha, o que você faz exatamente, como é o teu dia, né, normalmente, o que você faz, que nem eu sei dos meus chefes ali, do pessoal da chefia dos sócios, basicamente, a maior parte do tempo deles é em reunião mesmo, é call o dia inteiro, assim. Eu sei quando eles não respondem no nosso grupo, ali que eu mando alguma coisa, tipo, entreguei um job, eles demoram para responder, eu tenho certeza sempre que eles estão em reunião, e normalmente é o caso, porque eles fazem esse papel de fazer uma ponte, né, também com o cliente, com a agência, qualquer problema que tem, qualquer coisa que tem que ser discutida, rola esses calls. E o que acontecia antes da pandemia era que direto, assim, principalmente o Lucas, ele estava direto em São Paulo, assim, era toda semana ele estava viajando para lá para fazer essas reuniões presencialmente, participar de PPM, alinhar tudo com a agência, produtora e fazer isso. E agora, né, obviamente, tem sido tudo virtual já há um bom tempo. O que é interessante do ponto de vista financeiro, assim, que eles até no final de 2020, eles comentaram como rolou uma economia muito grande, né, na Canja. Tipo, foi bom nesse sentido, porque eles não estavam mais tendo que viajar, e mesmo
E, enfim, que era algo que antes eles consideravam meio essencial para fazer esse contato, que é muito, dentro do mercado da publicidade, né, é muito isso, de você ter um contato direto com as pessoas envolvidas, com o cliente, com a agência, sempre está fazendo salas, sempre você está mandando mensagem, sempre você está falando, sei lá, se tem agências que a gente não trabalha ainda, às vezes o Lucas, eu vejo muito o Lucas fazendo isso, assim, de mandar mensagem para os caras, falar, ó, mostrar trabalho e falar, cara, quando vocês precisarem de alguma coisa, a gente faz, assim, a gente testa, faz na faixa. Então rola muito isso de jobs também entrarem como teste, às vezes de graça, e a gente às vezes passa, mas faz o job de graça, tipo, para mostrar portfólio, para mostrar proatividade. Então é sempre essa balança, assim, que está sendo medida ali. E eu acho que isso faz muito parte do mercado audiovisual como um todo, assim. É, digo eu mesmo por freela, assim, o tanto que eu trabalho de freela com voz, eu sei o quanto vale o meu trabalho, eu sei os preços, né, que seriam o básico ali, o chão, né, do que vale o meu trabalho, mas eu tô sempre negociando, tô sempre adaptando, porque cada realidade é uma realidade diferente, né, cada job é um job, então tem jobs que vão conseguir pagar mais, vão conseguir pagar um teto muito maior, tem outros que você vai ter que fazer esse peso e medida. E eu acho que nessa questão de relação com agências, relação com cliente, de fazer coisa por proatividade, entra muito isso. Às vezes você faz uma parada de graça agora, que vale muito para os caras, eles pensam, pô, o trabalho deles é muito bom, é muito foda. E isso vai render um job pago mais adiante, assim. Isso vai render uma certa frequência. Então, acho que é muito importante ter esse jogo de cintura. Eu sei que às vezes dói, dói bastante quando você, tipo, pô, vai pegar um trabalho e te oferecem muito pouco, mas ao mesmo tempo você tem que ter um pouco esse olhar a longo prazo, pensar, pô, o que isso pode valer para mim no futuro também? E Eu, é, eu, fazer por amor às vezes, né? Acontece. eu acho que isso entra bem na questão aí já de relacionamento, estou lendo aqui os pontos, mas acho que isso entra bem na coisa de relacionamento com a agência e produtora também. É bem isso, tipo, que o nosso mercado ele é muito pequeno, tipo, ele é absurdamente pequeno, assim, todo mundo se conhece, e assim, não é, eu uma época achava, tipo, ah, não, é Curitiba, daí depois eu fui trabalhando, né, fui começando a trabalhar, entrar mais no mercado, e falei, não, é Curitiba e São Paulo, daí eu fui percebendo que não, é Brasil, hoje em dia eu já percebo que, cara, é mundo, é muito louco, assim, tipo, o mercado, ele é pequeno, o mercado de comunicação, entretenimento, né, hoje tu está aqui, amanhã tu está em Los Angeles, amanhã tu está em Barcelona, e hoje tu está aqui trabalhando na, sei lá, David, amanhã tu tá lá em Los Angeles trabalhando na Coca-Cola, sabe? Tipo, então é isso que eu digo, tipo, cara, o mercado ele é muito pequeno, né? Tipo, todo mundo se conhece e é um mercado que ele tem poucos, né? Não é que tem poucos, mas ele é um mercado de poucos profissionais em si, tipo, não é um mercado que, se for pegar, por exemplo, o mercado, minha mãe, ela foi bancária por muitos anos, basicamente. Cara, só no Rio Grande do Sul, onde a gente é, de Porto Alegre, tinha 30 mil funcionários do banco dela. Então, tipo, cara, era um mercado absurdo de grande, sabe? E daí, tu pega, tipo, a questão de comunicação, cara, acho que se tem 30 mil no Brasil, a gente já tá falando de muito, assim, real, assim, porque é pequeno, é pequeno. E a galera, tipo, vai para os outros países, as pessoas chamam de outros países, enfim. Então, entra muito essa coisa, assim, de eu acho que eu percebo, porque eu percebo os dois lados, né? Que tipo, o Bruno falou ali de colocar ele tem um chão, né? De valor da voz dele, por exemplo, né? Tanto que você lembra que eu vi muita campanha a voz dele. E é bem isso, assim, às vezes eu fico, tipo, eu entro muito naquela coisa assim, tipo, às vezes fecha um job com uma agência muito legal, daí eu vou olhar lá o valor, que daí a gente faz lá o controle para as vozes, daí eu falo, tipo, puta que pariu, que valor é esse, sabe? Tipo, me churuca, assim, como é que eu vou trabalhar com isso, assim? Às vezes acontece, tipo, é uma coisa que no mercado acontece, tipo, o job que se pegou em parceria com aquela agência para enfim, fechar mais jobs futuros. E acontece, assim, como às vezes acontece daí de vir jobs super legal, com valor super bom. E daí vai a coisa de, tipo, tu oferecer, por exemplo, pro locutor, né? Tipo, quem oferece o valor pro locutor já sou eu, né? Então, tipo, às vezes eu fico, tipo assim, meu Deus do céu, eu tenho que oferecer esse valor pro locutor, eu sei que não é nem metade do que ele cobraria, não sei o que. Daí, tipo, tu vai lá, ó, esse job aqui é assim assado, a gente está com muito pouca verba para ele, então tô pegando aqui, mas a gente fez aquele job da vez passada, que foi um valor melhor, a gente pretende na próxima vez fazer vai da negociação, né? Tipo, tem outro que fala, tipo, não, e é super lógico, né? Tipo, cara, eu acho que o mercado está isso, tem que colocar valor sim nas coisas, e é oferta e demanda, né? Tipo, todo mundo ali para fazer oferta. Então, eu acho que isso vale tanto para ti em agência quanto para ti em produtora, porque eu acho que talvez no futuro algum de vocês aqui
vai querer, sei lá, abrir uma agência, vai querer abrir uma produtora, ou vai querer, sei lá, fazer locução, enfim, qualquer coisa. E eu percebi muito isso assim na Kanji, assim, me ajudou muito a ver a questão de que, cara, é, tipo, o mercado, ele é livre para te dar um valor no negócio. Tipo, às vezes eu vejo às vezes tem certas pessoas que às vezes a gente oferece um valor, a pessoa se sente super ofendida. E eu fico tipo, cara, não é pra se sentir ofendido, tô aqui oferecendo valor, é o que a gente tem, é o que a gente pode agora, sabe? Tipo, da próxima vez não é essa ideia, mas é nesse momento o que a gente tem, etc. A ideia não é que fique assim, é que a gente vá para um job que dê mais valor, mas se falar não, tudo bem, sabe? Tipo, não tem problema, não. Também acho que as pessoas têm um pouco o receio do não, assim. Eu me lembro quando eu entrei na Canja até, tipo, até nas coisas de processos diários, assim, tipo, não fala não para esse cliente, tipo, cara, fala não sim, senão não vai ter limites coisas, sabe? Tipo, a gente tem que aprender a falar não e tipo, não vou fazer, tipo, ou seja, ou que seja de valor, tipo, não vou fazer, não tá no meu valor, beleza, obrigado, ok, tipo, tudo bem, eu não, em nenhum momento, assim, me senti ofendido por não, tipo, nunca. Eu, na real, sempre falei assim, cara, eu acho super justo tu colocar valor nas suas paradas, tipo, sabe, não tem problema nenhum, às vezes tem locutor, assim, que fica realmente meio assim, de falar não e tudo mais, e eu vejo isso no mercado também, essa coisa do tipo, recusar job, às vezes, é meio chato. Tipo, cara, às vezes não dá. Às vezes tem que recusar, entendeu? Tipo, não dá pra, né, fazer tudo que é lindo, maravilhoso. Então, é muito isso, assim, tipo, a Flor, assim, falou que, tipo, às vezes eu pego e falo não, assim, tipo, que ela fica, meu Deus do céu, ele tá arrumando uma treta, né, que daí entra a coisa do meio termo entre atendimento e coordenação, assim, e eu falo, tipo, cara, a minha parte eu fiz, eu falei não, se vai dar ou se não vai dar, daí vamos ver, né? Tipo, é tudo negociável, né? Mas, tipo, às vezes acontece, por exemplo, chega um job 11 horas da noite, o Bruno tá saindo, o Léo saiu, o que eu vou falar? Eu falo com o Bruno, ele fala, tipo, cara, eu tenho que jantar agora, não consigo. Eu vou falar não, tipo, eu não vou sair que nem um louco procurando um produtor. Daí, a partir do meu não, vou ver se vai rolar ou se não vai rolar. Se, não tem como, tem que fazer hoje. Daí eu vou catar produtor, vou ver alguém para fazer, enfim, vou dar um jeito, basicamente. Mas é muito isso, assim, que eu acho legal, assim, que é uma coisa que eu aprendi com a Canja, e eu acho que é muito válido, assim, é o falar não, sabe, tipo, para as coisas, e também ser humilde, sabe? Tipo, eu vejo muitas vezes a galera assume, tipo assim, eu vejo locutora, assim, aconteceu já uma situação com uma locutora, ela fazia job pra Nike, muito job pra Nike. Tipo, ela é muito boa, ela é muito grande, é uma locutora ótima, excelente, profissional e tudo mais. Mas, tipo, a gente, em determinado momento, fez jobs muito bons de valor com ela, super fechou, etc. Daí, um dia eu fui lá e ofereci um valor muito abaixo do que ela tava. Eu falei, tipo, eu sei que esse valor é muito abaixo do mercado, sei que não pega. Meu, ela, tipo, super me esculachou, ela mandou um textão, tipo, ela me xingou real, assim, tipo, ficou super puta, assim, comigo. E eu fiquei, tipo, cara, beleza. Daí até eu falei com o Lucas e com o Rezende, com o Edu, eu falei, tipo, gente, olha isso aqui, olha a situação, né? E é foda, tipo, é uma pessoa que, por exemplo, assim, eu não quero mais fazer trabalho, tipo, Uhum. né? Também não quero ser xingado, né? Tipo, eu fui super numa boa, óbvio que eu falei, tipo, não, eu super entendo, não é que eu também não xinguei de volta, né? Falei, tipo, às vezes tem que, né, ter essa Não, não no resiliência. texto ali, não em voz alta, né? Mas na tua casa posso citar. Não, na minha casa, pro Lucas, pro Rezende, eu xinguei, né? Falei, puta que pariu, que filha da mãe, né? Tipo, estão resolvendo já um monte de coisa, assim, e daí a pessoa ainda fala isso. Mas é isso, sabe? Tipo, é bem aquilo. Cara, eu entendo que ela chegou num nível muito bom, ela é uma locutora super foda, ela tem um valor super alto. Massa, ótimo. Mas, cara, o mercado ele é livre para oferecer aquilo e, mas, sei lá, um não seria muito mais rápido ela escrever do que ela mandar um textão desabafando, entendeu? E tem bem isso, tipo, a gente já fez job, acho que até foi o Bruno que fez com um locutor que, cara, o minuto dele pra um minuto ele cobra 15 mil reais, normalmente. É um locutor muito grande aqui. E ele faz jobs absurdos, assim, ele fecha muito job. E eu falei, cara, a gente tem, acho que era tipo 2 mil contos. Tenho 2 mil contos pra te pagar nesse job aqui, né? Ele falou, beleza, não tem problema, vamos fazer o job, no próximo daí tu me recompensa. Fizemos um outro job que recompensou, sabe? Então é bem isso, assim, é o mercado, sabe? Então, tipo, acho que isso é uma coisa de relação, que entra muito na coisa de relação agência produtora e, enfim, outras coisas, que é a questão de, tipo, você manter a humildade, tipo, não é o Lucas, né? O Lucas, pra mim, ele é, tipo, muito exemplo disso. Ele é uma pessoa que ele mantém muita humildade com o mercado, tipo, o cara tem a produtora que fez, tipo, o Grammys, né? Que a Canja fez Grammys, por exemplo. E, cara, ele tá lá, tipo, tranquilão, oferecendo job pra agência, tipo, falando, meu, vamos fazer uma faixa, vamos pegar o job mais simples e tudo mais.
é isso, sabe? O mercado, ele é isso. Tipo, tem momentos de alto, tem momentos de baixo, tem jobs muito bons, jobs não tão bons, e é isso, sabe? Tipo, acho que isso é uma coisa. E geralmente o relacionamento de produtora com agência tende a ser bom, assim, tipo, porque tá todo mundo ali pelo mesmo objetivo, sabe? No fim é um time, assim, tipo, eu acho que não existe muito essa coisa, até existe em certos jobs, eu vi ontem a gente estava falando que tem jobs que existe disputa de ego, por exemplo, mas na maioria das vezes, com as agências que a gente trabalha, é todo mundo muito tipo assim, cara, a gente é uma equipe, a gente vai apresentar, a gente quer apresentar para o cliente, então o áudio, o vídeo e a agência tem que se unir sim para ficar um job foda, sabe? Senão não dá, tipo, não dá para eu, tipo, ah, eu só vou defender o meu e não vou abrir nada para o outro, porque senão fica uma loucura, sabe? Senão fica uma disputa de ego. Então, isso é uma coisa que no mercado é muito sus, geralmente, essa relação agência, produtoras e, e cliente, né? Cliente a gente, daí depende do cliente, né? Mas esse negócio de agência geralmente é bem tranquilo, assim, a galera é muito pé no chão. E por isso que o Brasil é muito bom. Tipo, isso que eu ia falar, o Brasil ele pega muito job gringo porque o Brasil é muito bom na publicidade. A gente faz muito bem, tipo, publicidade, a gente manja muito, assim. As pessoas aqui estudam muito, são muito boas no que fazem, se dedicam realmente. O brasileiro tem essa coisa de colocar o seu sangue ali, tipo, gostar de fazer, sabe? É muito louco, assim. E eu acho incrível, tipo, eu sou uma pessoa que eu gosto muito, eu gosto de trabalhar, né? Tipo, eu gosto de trabalhar. Então eu acho muito incrível essa coisa que o brasileiro tem, assim mesmo, de, cara, pegar, fazer, vamos ser uma equipe, vamos dar um jeito, sabe? Isso é uma coisa muito única. E não acho, ó, dá pra gostar de trabalhar e não glamorizar a hora excessiva. Ora, exatamente. O lance é justamente você gostar do teu trabalho, você estar num ambiente que você consegue render dentro do horário que você tem, sabe? Você consegue entender os limites da tua equipe, consegue entender seus próprios limites. Então isso é muito importante, cara. Gestão de pessoas em qualquer lugar que você tiver sempre vai ser muito importante. Eu acho que esse é o grande ponto de qualquer tipo de liderança ou qualquer tipo de equipe que você vai formar. Você entender as necessidades um do outro. Isso que o Matheus falou da humildade também é essencial, cara, é essencial. E eu me espelhei muito, assim, em pessoas ali dentro, quando entrei na Canja, que eu via essa característica, sabe? De tipo, pô, pode ficar infeliz às vezes com o que tá fazendo, mas não vai ficar, tipo, de cara feia o tempo inteiro arranjando briga. Justamente são pessoas que, beleza, pode vocalizar a sua insatisfação, você pode, tipo, todo mundo que tá ali sabe que é uma merda você passar, tipo, 3 horas, das 3 horas da manhã trabalhando numa parada. Tipo, não é legal para ninguém isso, né? É cansativo, por mais que a gente goste do que a gente faz. Mas a questão é entender que tá todo mundo sofrendo junto, sabe? Todo mundo passa por essas coisas junto. Então, se você vai ser a pessoa que vai estar jogando todo mundo para baixo, tipo, sabe, respondendo atravessado, sendo grosso, fazendo isso que nem a locutora fez com o Matheus, cara, todo mundo perde o tesão junto, sabe? Então, tipo, não é questão de glamorizar, não é questão de falar, não, porra, que tesão, todo mundo aqui 3 horas da manhã na sua casa, comendo pizza fria e fazendo job de pão de açúcar. Não, tipo, não é legal, assim. E acho que rola um pouco isso, até o Matheus, a gente estava falando ontem sobre a questão da glamorização, né, da propaganda e de trabalhar com isso, porra, fazer job pra Nike, fazer uns filmes fodas. E tipo, rola filme foda, mas não é a regra. O portfólio que a gente apresenta é uma parcela muito pequena do que a gente faz. É, que nem o Matheus falou ontem, o que paga o nosso dia a dia é governo. Governo do Paraná, Curitiba, e coisas assim, que são recorrentes, tipo, coisa de mercado. Nossa, remédio. Job de remédio a gente faz É muito também, verdade. cara. E normalmente eles pagam bem. É um negócio tipo, que pode ser sacal. Tem uma grande probabilidade, assim, de dar muito problema. Desde que eu entrei na Canja, assim, sempre jobs que davam mais problema e tinha refação, era sempre job de remédio, não sei o que que rola. Teve um de Dorflex que a gente fez recentemente, que foi um job que me fez ficar 5 dias fazendo hora extra. Tipo, eu terminava teoricamente às 9 horas, mas eu estava indo todo dia até meia-noite, 1 da manhã, assim, durante uma semana. E no final das contas acabou não rolando. Tipo, a trilha que a gente estava fazendo, porque os caras, e acho que aí entra um ponto muito importante para vocês que estão num ponto que é intermediário, né, entre agência, entre produtora de áudio, enfim, porque vocês tratam diretamente com audiovisual, não sei se dentro das produtoras de vocês tem alguém focado só na parte de áudio, ou se, enfim, mesmo para o mercado, assim, se vocês um dia forem trabalhar numa produtora de audiovisual especificamente sobre isso, e tiverem relações com áudio, produtoras de áudio, a importância de um briefing bem feito, assim, e de você conseguir expressar, porque áudio é foda, porque diferente de imagem é uma coisa que a gente está muito acostumado a consumir,
a entender, tipo, pô, essa imagem tá feia, você consegue, tipo, falar, ah, é por conta disso, tipo, tá escuro, tá fora de foco, tá esquisito por causa disso, você consegue visualizar, você consegue dar esse feedback de uma forma um pouco mais precisa, mesmo sendo leigo no assunto, mas o som é abstrato, é muito abstrato, então acontece muito de chegar pra gente briefing do jeito, tipo, ah, a gente quer uma música feliz. Beleza, o que é uma música feliz? Porque tanta coisa entra nisso, sabe? Tá, é andamento, é o BPM, tipo, é velocidade. E com o tempo você vai pegando, você vai ficando safo nesse sentido. Você vai entendendo o que seria, tipo, porra, uma música alegre. Eles querem uma música alegre. Você vai dar uma olhada, tipo, em campanhas passadas, o que eles já fizeram antes, o que é o histórico, né, dessas marcas e dessas agências, dessas produtoras, para entender melhor a linguagem que eles estão acostumados, tipo, o que é alegre para eles. Nossa, eu sofro muito porque quantas vezes eu não fiz trilhas assim que chegou o retorno de cliente e a agência, não, está triste. Eu ficava tipo, caralho, não tá triste, velho. O que é alegria para vocês, gente? Vocês querem escola de samba, é isso? E até chegar nisso, né? É uma linguagem que não é compartilhada tão frequentemente. Então, você tem que pegar, enfim. Eu acho que para vocês que estão na parte de audiovisual, não sei quantos de vocês, eu vi ali que no Pedro tem um violão atrás, então provavelmente músico. Não sei quantos de vocês têm familiaridade, Davi, sei que tem banda e tal, né? Mas com música e mexem com isso, tocam. Mas para quem não tem, eu acho que o mais legal, acho que a melhor dica que eu posso dar é busquem sempre referências, passem referências no briefing. Você não sabe como explicar, tipo, porra, tá, quero uma música alegre e eletrônica. Cara, tem milhões. Você pode ser tipo um Diplo, um Marshmello, coisas assim bem populares, ou pode ser tipo sei lá, pensando aqui em alguma banda, Sylvanesso, que é um duo de música eletrônica também, meio indie pop, que é outra vibe. É alegre, mas é outra vibe. E vai terminar aqui, né? 3 minutos. Amigo, Quer perdão pegar essa outra sala interromper. aqui? Não, imagina, imagina. Eu passei o link para outra sala, eu achei que só fazendo na agenda e marcando o horário certinho ia dar as 3 horas, até 5 horas, não precisa ser 3 horas, né? Mas é isso, tá acabando o tempo dessa sala, daí eu já passei o link aqui no chat pra gente ir pra outra, perdão. Não, acho melhor já entrar, né? Lá, né? Pra Vamos não na outra interromper então. aqui. Tá, beleza. Vou segurar aqui esse fio. Vou entrar lá.